Telescópio. Apoio cultural. Santo André Alimentos. Há 70 anos produzindo qualidade e servindo sua família. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Stile, de coração para você. Bolsacreto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Seja bem-vindo à TVI, seja bem-vindo ao Telescópio. Mais uma edição, dia 30 de janeiro de 2013, aqui nos estúdios em Itapetininga, com a presença do professor senhor Osmar Pereira Cardoso, professor de Física e Matemática, certo, senhor Osmar? E aposentado. E aposentado. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a casa container, como a gente costuma dizer, o projeto Jabuti. Como surgiu a ideia, os materiais, todos os detalhes com relação a essa casa, que é a menor casa registrada no mundo. Vamos falar todas essas informações hoje aqui no Telescópio. Lembrando que o programa tem o apoio cultural do Bolsacreto, do Plano Familiar Camargo, do Café Santo André e das lojas Stile. Para você participar com a gente ao vivo, é o 3527-8199 ou através do e-mail telescópio tvi@hotmail.com. O programa é reprisado às 11h30 da noite, onde você tem a oportunidade de assistir mais uma vez ou assistir pela primeira vez. Seu Osmar, a gente vai voltar daqui um segundinho para falar sobre todo esse projeto e estou ansioso para saber, o tema tem muito a ver com sustentabilidade, com reaproveitamento de materiais, com espaço, uma coisa ligada à outra, e a sustentabilidade aí em voga, né? Nós temos aí os projetos de cidades sustentáveis aqui em Itapetininga e a gente vai tentar entender também o quanto isso pode ser benéfico para qualquer outra população, outro país e esses outros detalhes. A gente volta rapidinho para dar sequência, fique ligado no Telescópio. Arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Corta-preço de verão Stile. A temperatura pode até subir, mas os preços continuam lá embaixo. Neste mês, a Stile cortou os preços para você abusar da moda e cabe no seu bolso e já pegou neste verão. Stile, em Sorocaba, Avenida Itabuvu, 1878. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Café gostoso. É a razão da nossa história desde 1946. Grãos selecionados, torrados e moídos. Embalagem 100% selada, mantendo aroma e sabor. Café Santo André, o verdadeiro sabor do café. Estamos de volta com o programa Telescópio, agora exatamente 12h35, aqui na presença do senhor Osmar Pereira Cardoso, que é professor. Osmar, posso chamá-lo de professor? Ah, sim, sempre serei, né? Sempre será. Será. Professor, como é que funcionou essa ideia? Conta um pouquinho para a gente de onde surgiu essa ideia e um pouquinho da história de vida do senhor como professor aí de física, matemática. Eu trabalhei muito tempo, né? São 35 anos dando aula e trabalhei em escola técnica. Trabalhei em São Caetano, na Et George Street, e depois resolvi morar lá em Guapiara, onde tem um sítio, eu morei no sítio. Lá fiz algumas invenções também e eu sou uma pessoa proativa. Eu vou dormir 8, 9 horas da noite, 2 horas da manhã é um sono só, eu estou acordado e tenho tempo, né? Quando eu acordo e falo para minha mulher que eu estou com uma ideia brilhante, ela né, passa a mão na cabeça e fica coçando a cabeça. Então eu sou o tipo de pessoas que eu vou e
tem a habilidade, às vezes, de pegar e ver uma coisa e fazer. E a ideia foi o seguinte, comecei a pensar, por exemplo, uma casa aqui em Itapetininga razoável de 150 mil reais, se você pagar em 30 anos, você paga 630 mil. Quer dizer, você pagou 4 casas e 1/5 da outra. E aí, pensando nisso, eu cheguei à conclusão assim, será que não pode ter alguma coisa prática? Porque às vezes eu fico pensando na população que não gosta de fazer conta, né? Então, eu sou da geração João de Barro, um tijolo por vez, e eu fico pensando, será que não dá para fazer alguma coisa que seja social, criar alguma coisa? Nós somos quase 22 milhões de aposentados. Aí comecei a pensar, se cada aposentado fizesse uma coisa, uma ideia, né? Eu tivesse uma ideia, eu fizesse alguma coisa, e não aguentei para mim a sair, porque eu trabalhava de manhã, tarde e noite. E geralmente em 3 escolas, então eu não conseguia, a aposentadoria não resolveu o meu problema, eu continuo querendo fazer coisas. Então, foi daí que eu comecei a pensar. Eu trabalhei fazendo algumas coisinhas na escola técnica, então eu ia dentro da oficina, eu resolvi uma coisa, sempre gostei de mexer com as coisas. E foi daí que surgiu essa ideia, por que não uma casa? Aí sentando e eu sento e vou rabiscando e fazendo e pensando e melhorando. Foi aí que eu cheguei nesse tipo de casa, que é uma casa sociável, está ao alcance de todos. E aí, por incrível que pareça, descobri também que 43% da população quer viver sozinha, quer ter seu canto. E não está só os jovens que querem sair de casa. Pensei neles também. Porque o jovem às vezes quer sair de casa, mas ele às vezes não consegue nem alugar uma casa. Não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. E morar sozinho tem custos. Ele não tem dinheiro e o que acontece? Ele pega, não pode às vezes nem alugar a casa. E o velhinho tem suas manias. Cada geração, né, tem suas manias. E não dá, às vezes não dá. Então a minha geração, por exemplo, já não vai combinar com uma geração. E está certíssimo, porque se todo mundo pensasse igual, né, o mundo não ia mudar. E quem é que muda o mundo? São os malucos, porque sempre aparece alguma coisa diferente. Uma inovação. Inovação. Né? E foi daí eu sempre apoiei os meus alunos em inovações. Eu tenho uma série de inovações em casa ainda, porque vai surgindo as coisas, eu vou colocando no papel e fazendo e trabalhando. Aí eu pensei, por que não fazer uma casa para a classe, né? Para a classe C, para a classe D. Porque aí pensando na história é o seguinte, a pessoa vai e trabalha o dia inteiro, chega à noite para casa, tem que arrumar a casa, tem que fazer a coisa. Então pensei, por que eu não faço uma casa que só levantou de manhã, passa uma vassoura na horizontal, na vertical, você vendo nas fotos, a casa, por exemplo, o fogão e a pia embutido, já está aí do lado a máquina de lavar, a mesinha é retrátil, pequenininha, e já resolve. E aqui nós temos um protótipo que foi o início. E aí comecei a pensar, como é que eu faço, né? E comecei a procurar o pessoal, já com o projeto na mão, e algumas serralherias daqui da nossa região. Olha lá a imagem da casa. Então, veja bem, ali é uma cozinha enorme. Ela já dá para fazer tudo. Aí foi o começo de montagem. Essa foi a fase de algum tempo atrás. Eu estava na serralheria aí com o senhor Nanini, me ajudou bastante, um serralheiro também. E o que aconteceu? Essa já é a parte da montagem. Quer ver? Essa parte... Já o gonzo, como se tivesse uma dobradiça. A dobradiça. Isso põe do outro lado, põe a frente para trás e embaixo já tem as rodinhas. As rodinhas que dá para você levar. Pode ser também aro 3, a roda dessas carretinhas, se quiser levar embora, né? E qual foi a minha ideia? Onde vender isso aí? Então eu pensei, poxa, mas eu estou montando isso aqui como guarda-roupa, eu não posso chegar na loja amanhã e falar assim, eu quero comprar uma casa. Né?
Eu quero comprar uma casa. Aí o sujeito vem, como os montadores vão montar guarda-roupa, monta a tecnologia, né? Uhum. E sai, leva isso já direto para montar. Mas a casa é pequena. Mas você coloca uma casa pequena, ela tem 13,72 metros, mas depois, se você quiser aumentar a casa, você põe outra do lado. Põe outra do lado. Faz uma porta e fazendo você está morando aos poucos, você vai fazendo. Mas eu não tenho dinheiro, então você compra a frente da casa, depois você compra o fundo, compra a lateral. Que já é um costume a gente ir construindo aos poucos, Aos poucos. Então você deixa, porque eu achei... Porque nós não estamos mais precisando de carro, entendeu? Eu mesmo não tenho carro. Minha mulher tem um carrinho lá que ela vai fazer as comprinhas dela e tal. Eu estou sempre junto, mas eu mesmo, eu faço em Itapetininga tudo a pé. Porque é uma cidade gostosa de andar a pé, é plana, né? Então é fácil você resolver todos os problemas a pé. Então, nós bolamos esse sistema de montagem, né, que qualquer pessoa amanhã depois vai chegar e montar a sua casa. Fácil. E aí você trabalhou o dia inteiro, você não precisa chegar lá a correr. Por quê? O mundo, nós estamos pagando muito caro. Às vezes eu vejo o cara, tenho parentes morando em casa de 400 mil, 500 mil reais, né? É muito caro. Especulação imobiliária. Só vai dormir, ele só vai dormir. Então, eu costumo fazer esse tipo de conta, né? Você só vai dormir na casa. Então, é um negócio que já... O senhor é natural de que cidade? Eu sou natural de Jundiaí. Jundiaí. Mas eu já morei, eu sou meio... Eu gosto de andar um pouco. Morei em São Bernardo, São Caetano, morei em Guapiara, entendeu? E agora parei aqui em Itapetininga. Parou aqui em Itapetininga. E adoro essa cidade, né? Eu acho muito boa para morar, muito tranquila. Mas a minha casa, eu já tive casa grande, e aí o que acontecia? Né? Pagava para limpar o tempo todo. O senhor não mora numa casa dessa? Ou não, eu moro numa casa um pouquinho maior que essa. Mas super prática. Mas se precisasse, eu ia morar numa casinha dessa. Com certeza. Entendeu? Então, porque é importante você sentir-se bem naquele lugar, porque não precisa de espaço grande. O senhor é professor de matemática e de física, entende-se esse conceito? Eu sou de espaço. De espaço. Eu sou publicitário, então eu já sou um pouco mais livre, tenho uma sensação assim de ter um pouco mais de espaço. Talvez uma casa pequena com um quintal maior. Sim, mas na frente da casa que aparece ali, você pode botar um toldo. Aí Sim, você pode ganha usar, uma área, né? Você aumenta a área, que dá mais ou menos uns 3, ali onde está a casinha, dá uns 3 e 4 por 4, você pode fazer um toldo grande. O que acontece? Você vive ali, vai almoçar e tal, e à noite você põe o carro como garagem. Eu acho que a gente tem que ser prático. Prático. Tem que ser objetivo e prático. Vindo de um professor de matemática e física, é claro que nós temos que ser objetivos e práticos, né? Então, nessa mesma casa, nós colocamos o exaustor. E o exaustor pode também fazer o quê? Pode ligar os pontos e você vai ter luz elétrica. Você põe umas baterias de lítio em cima e você vai ter luz a custo bem próximo de zero. E outra... Em cima da casa, como ela é feita de metal também em cima, o que acontece? Né? Você já tomou um chopp com serpentina, né? E lá você pode tomar um banho com serpentina, que é um banho quente, né? Sim. Essa casa você pode levar para um lugar que não tem luz. Será que não seria a ideia de repente, fazer uma adaptação nas favelas, uma coisa nesse sentido? Porque o custo é baixo, né? Tem uma série de fatores aí que são benéficos, né, com relação à questão térmica. O senhor estava explicando que existe uma questão térmica aí, um isolamento térmico. O que nós descobrimos? Se você tiver um telhado, por exemplo, de amianto, o que acontece com o amianto? Isso foi testado durante esses 2 anos. O amianto bate, a reflexão do amianto bate no chão e reflete, quer dizer, praticamente é uma casa muito quente, né? Se você tiver uma casa de cimento, o que acontece? Você pega e o cimento também ele fica quente, um tempão à noite a casa continua quente.
Já nós descobrimos que as chapas de ferro, o que acontece? Bate o cão, esquenta um pouquinho, mas ela só fica a 50 centímetros. O calor não é maior. O calor não se propaga. E vendo a casa, você vê o seguinte, nós fizemos, era em cima de 6 tocos, né? Então embaixo ela tem ventilação, né? Tem ventilação a custo zero do exaustor. Ela tem ventilação porque ela toma ares em todos os locais. Então essa casinha é mais... A parte térmica dela é melhor do que a minha própria casa. Às vezes, de madrugada, que está muito quente, eu mudo vou lá profundo e termino à noite ou das madrugadas, né? Porque não levanto todo dia às 2 horas da manhã. Mas, às vezes, eu levanto 5, levanto às 4, né? O senhor tem muita disposição, saúde, além da inteligência, né? Eu faço muita atividade, eu ando bastante. Qual é a idade do senhor? 68 anos. 68 anos, não consegue ficar parado? Não consigo de jeito nenhum, é direto. Então, quando eu não estou trabalhando com os braços, eu estou pensando. Então, as coisas são bem diferenciadas para mim. Parabéns pelo projeto, pela ideia, pela inquietude. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Com relação a preço, como é que funciona? Olha, essa casa, ela saiu do jeitinho que ela está montada em torno de R$25 mil. Só que eu sou um fã ardoroso do Henry Ford. Só que ele viveu em 1863 até 1947 e tal. O que ele fez, no caso? Ele teve a ideia, ele não gostava de trabalhar na fazenda do pai, ele não gostava de mexer com o motor. Ele montou a coisinha dele em 1901 e tal. Então, tem que fazer alguma adaptação. Você fala, mas 100 anos depois, né, você vai pegar só só a parte boa do projeto dele. Ele juntou 12 amigos, né, pegou $150 mil, né? E começou, fez 160 patentes só dentro do carrinho Ford. Ele pintou os carrinhos Ford dele, tudo de preto. Eu já estou pintando a casinha tudo de branco. Por que eu estou pintando de branco? Que bate o sol e ele reflete. E o outro, essa casinha nossa, que está aí, você pode... a pintura automotiva, é uma pintura de carro. Então, outro dia eu dei um banho lá na casa, né? Aproveitei, levantei cedo, aproveitei, já dei um banho e tal. Você pode dar um banho. Né? Quer dizer, ela tem coisa para durar muitos anos. E outra coisa interessante, essa lã de vidro que está aí, você pode tentar botar fogo, não consegue. Como você está falando muito problema de incêndio, não pega fogo. Nós já fizemos esse tipo de teste. A lã de vidro não pega fogo. Porque ela é antifogo, então? É antifogo e anti-ruído. Anti-ruído. Ruído. Então, você está numa casa, né? Essa é uma das principais perguntas que eu tinha para fazer, porque essas são questões muito importantes. O barulho, a temperatura, né? A questão da segurança. Eu vejo aqui em Itapetininga, os caras falam, olha lá, a minha casa à beira do rio, encheu de água e tal. Olha, você pode botar em cima de cavaletes. Você põe os cavaletes, põe a casa em cima. Faz uma escadinha e... Bom, uma escadinha, outra coisa. Aí alguém falou, mas alguém pode chegar e roubar a sua casa, né? Alguém chegar lá, tal. Primeiro, ele vai ter complicado, não é? Vai ser complicado, ele vai ter que carregar 1.200 quilos. Segundo, se você achar que alguém vai roubar, você pega nos 4 cantos e chumba. Chumba aí uma corrente, não precisa ter muito, põe 6 correntes e ninguém vai querer levar. Quer dizer... E o ferro, é muito bom trabalhar com o ferro, porque o ferro, você arruma alguma coisa, você pega e solda de novo e continua. Isso. O alumínio tem um problema, conforme você cortar, você perde a peça. E a madeira também tem um problema, né? Cortou errado, você perde a peça. Mas a madeira eu jamais queria mexer com a madeira pelo seguinte, porque a madeira é muito cara e anti-ecológico. Eu fiz só o assoalho, mas já estou pensando em também mudar um pouquinho. Porque foi a primeira, eu não tinha onde procurar. Mas aí depois que veio a primeira, eu já tenho ideias de melhorar, fazer, por exemplo, o banheiro interno com
fibra de vidro, né? Que é uma coisa interessante. Com relação à água, as adaptações são fáceis de ser Água, feitas? nós colocamos uma caixa de 150 litros, mas pode pôr uma maior. E a parte de hidráulica, nós colocamos tudo com borracha. Entendeu? Porque ela, você vai movimentar, levar ela e tal, né? Quer dizer, você não pode botar um plástico ali. Internamente, tudo bem. Então, na cozinha, eu coloquei uma geladeira, coloquei o fogão conjugado com a pia e uma máquina de lavar. E uma mesinha retrátil que levanta e abaixa. O que você pode fazer? Almoçou, né? Abaixa a cozinha. E em cima do banheiro eu coloquei um local para colocar roupas roupas usadas na cama e tal. E tem um guarda-roupinha também pequeno, de 1 metro mais ou menos, de largura por 1 metro de comprimento e 2 e pouco de altura. O senhor falou que o peso é 1.200 quilos. 1.200, mas nós já temos um projeto para 970 quilos. 970. Qual seria o benefício na redução do peso? Olha, nós vamos dividir. Aqui nós dividimos em 6 módulos, ou seja... Se o senhor quiser fazer a montagem... Esse aqui em 6 módulos. O telhado, gente, é muito fácil você dar uma olhadinha. É uma caixa de sapato, né? Então você tira aqui, por exemplo, é uma caixa de sapato. E aí você, como você estivesse fazendo isso aqui, né? E aí o que acontece? Você tirou, você vai mudar, não gostou do lugar que você está. Você já pegou, tirou, você tirou o telhado aqui. Esse telhado é preso nos cantos com um parafuso de alta pressão que segura, né? Sim, os 4 cantos. Aí, esse aqui foi quando eu começava a dar aula. Quando eu dava aula, eu achei que era difícil falar para os alunos o que é a diagonal de um lado para o outro. Aí eu falei, olha, a diagonal de um cubo, né? Liga os 2 lados opostos, mas ficou mais fácil para a molecada. Falou, é o verde. O teorema de Pitágoras aqui. O amarelinho, a hipotenusa quadrada igual a soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa? Amarelinho. Amarelinho. O senhor facilita a vida de todo mundo. Eu tinha 40 dessas figuras. O professor de matemática que estiver vendo, é importante ver isso. Então, quero ir embora. Então, acertei. Lá tem, gente, aqui eu botei só, né? Parafuso porque é uma caixinha, mas tem um embaixo e em cima. A alta pressão não vai cair. Não vai. E é feita de metalon. Metalon, para quem não conhece, são aquelas barras de ferro, no caso o nosso quadrado. Então é interessante. Bom, olha só que prático. Veja bem, aqui chama de gonjo. Aí, eu já estou dobrando para dentro. Tá certo? Se eu tirar isso daqui, se eu tirar, né? Se eu tirar essas 2 coisas aqui, o que vai acontecer? Essas 2 vêm para dentro, porque as dobradiças estão internas. Se eu colocar a dobradiça externa, ela vai abrir como apareceu. Ela dá para ver que é como apareceu lá do outro lado. Então eu abro isso aqui, como se eu tivesse... É fácil imaginar porque você está num portão da sua casa. A hora que você levanta o portão, o que você faz? Você mudou a posição do... Né? Quem é que fez? A dobradiça que faz esse Quem movimento. fez isso? Foi aquela dobradiça que está lá em cima. É a mesma situação. Então as partes menores ficam para dentro. Isso. E as partes de fora sobrepõem as de dentro. Exatamente. Fica isso. tudo montadinho uma em cima da outra, as 4 partes. 4 partes. Então agora nós vamos dividir essa em 9 partes. As 2 laterais 2, 4, o piso vai ser o mesmo. 6. Né? 6
E as 7, duas... 8 com o telhado 9. Telhado 9 partes, porque 9 aí fica partes. mais fácil. Porque eu acho que a pessoa, até ela vai levar isso aí, ela mesma vai montar a casa. É tudo uma questão da pessoa ter o tempinho para fazer isso. Imagina isso, esse projeto sendo levado à África, países extremamente subdesenvolvidos, pobres, que não têm condição nenhuma de viverem assim com segurança, né, protegidos do tempo, de bicho, isso aí seria uma grande... Seria uma grande, porque... É uma grande solução, né? É uma grande solução. Por exemplo, nós temos uma capital nossa aí, acho que é Teresina, é o lugar mais quente do Brasil. Eu já estive lá, né? E é o seguinte, se você aumentar, aqui está a turma está chamando isso aqui de sanduíche, né? Uhum. Então, essa parte branca é a parte de chapa frisada. Externa. Aqui dentro, né, é a lã de vidro. E aqui o MDF. Então, esse MDF também pode ser de 10 centímetros. Né? Pode ser de 10 centímetros, né? Dependendo da Dependendo. Você vai no Piauí, o que você faz? Você aumenta o sanduíche, aumenta o recheio. Aumenta a proteção isolante. Exatamente isso. Então, você pode fazer em qualquer lugar. É. Então, se você levar isso daqui na beira do rio, você coloca 6 eucaliptos para madeira comum, né? 6 eucaliptos no chão, coloca a casa em cima. Que serve de alicerce, de base para acomodar, né, a casa. E outra, nenhuma grama, não foi gasto nenhuma grama de cimento, porque se você gastar uma tonelada, se tiver para fazer uma tonelada de cimento, você joga no ar uma tonelada de CO2. Quando eu vejo um caminhão aí, uma carreta de cimento, né, descarregando, fala, poxa vida, quantas toneladas? Não, 17 toneladas. Então você não precisa mexer mais em negócio de cimento. Você não precisa desbarrancar o rio para tirar areia. Você não precisa mais tirar terra para fazer tijolo. E você não precisa gastar mais pedra, né? Tacar bomba para tirar pedra. Isso. Entendeu? Totalmente sustentável. Totalmente. Eu creio que o que sobrou sobre a coisa deve dar uns 12 quilos, tal, mas que eu posso usar na próxima que eu vou fazer. Então, na frente da minha casa não ficou nenhum negócio para catar entulho. Uhum. Então, você resolveu o problema de quem? De um monte de situação. Então, qualquer pessoa pode, porque em torno de 25, ou talvez fazendo em linha um pouco menos, é o preço do quê? De um carrinho popular. É o preço do quê? De uma motinha um pouquinho melhor, né? E a gente está falando de uma casa, né? Está falando de uma casa, porque você comprou um carro, pagou R$500 por mês de prestação, você vai gastar mais 1.000, porque você não vai aguentar ficar parado com o carro lá, né? Então, a média que você vai gastando, quer dizer, é um gasto. E aqui não, é um capital. E você sai do aluguel, no caso. Você sai do aluguel. Onde você vai pôr isso aqui? Você pode levar, inclusive, em as cidades nossas do interior, levar isso no centro. Você tem lá no fundo uma lavanderia, acerta os canos para a rua e coloca a casa em cima. Você tem uma garagem? Põe em cima da garagem. Em Portugal, por exemplo, nós estivemos lá em Portugal, nós somos descendentes, né? E aí você chega nos coisas e fala, eu quero comprar o aire. Aire, eles dizem lá o seguinte, você quer comprar o ar da minha casa, ou seja, em cima da minha casa? Uhum. É só a rampinha, sobe, né? Tá a casinha ali em cima. Põe a casa ou faz outra casa. Uma loja. Completamente. Na Holanda, por exemplo, tem a Universidade de Amsterdã, tem 1.000 containers desse aqui. Quer dizer, mora mais de 4.000 estudantes ali, numa área que eu vi mais ou menos lá, acho que não dá 6.000 metros quadrados. É um em cima do outro, tal. Embaixo ele chega, deixa a bicicleta, sobe, resolve o problema lá em cima. Perfeito. E é por isso que o senhor está sendo super requisitado, dar entrevistas e tal. O senhor estava contando aconteceu uma situação que a projeção foi instantânea. Eu não tinha nem essa intenção. A intenção minha era fazer alguma coisa
porque criar alguma coisa e deixar, né? Falar, olha, vamos resolver esse problema. Aí nem ia tirar a patente, mas aí o pessoal, não, porque você tem que ir, tal. Aí eu resolvi tirar a patente para que ela não caísse, porque eu não quero morrer rico, né? Com 68 anos, eu não quero morrer rico. Qual é a vantagem, né? E o senhor patenteou? Já está patenteada, porque eu tenho uma vantagem que eu não sabia também. Eu passei dos 60, então a coisa sai mais rápido para mim. Então, qual é a ideia? Eu vou pegar agora a casinha, nós estamos fazendo uma dessas aqui de chapas, e vou botar a casinha na coisa e vou procurar algum empresário aí e falar, olha, eu estou com isso aqui, eu quero que isso seja... não é história de ficar dando casa, eu quero que isso aqui seja popular. Do jeito que o senhor está sendo bem requisitado, acho que algum empresário que vai procurar o senhor. Não, eu já fui procurado. Já foi procurado. Já foi procurado e por pessoas... passado das pessoas daqui mesmo de Itapetininga, e a pessoa me né? Se o senhor quiser um sócio, o senhor acabou de encontrar. Eu vou pedir licença um segundinho para a gente continuar essa conversa, para que sejam exibidos os apoiadores culturais. A gente volta já. Fique ligado na TVI, fique ligado no Telescópio. Eu posso? Um minutinho. O que mais importa na vida é viver bem. E para viver bem, é preciso cuidar da saúde. Em Itapetininga tem Unimed. Unimed. Viva tranquilo. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. A Associação Comercial de Itapetininga está oferecendo mais um serviço. cartorioexpresso.com.br, um balcão de atendimento online que oferece os mais variados serviços de cartórios, facilitando a retirada de documentos referente a registros públicos. Solicite seus documentos de todo o Brasil e receba na sua casa ou escritório. cartorioexpresso.com.br, o seu balcão de atendimento a um clique. Mais um serviço da Associação Comercial de Itapetininga, a Casa do Empresário. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Olá! Se você gosta de moda, você não pode perder o programa TVI Fashion. É todo sábado, às 14h30. Conto com você. Assista as reprises em horários alternativos. TVI Fashion. Apoio cultural. Stile, de coração para você.
Estamos de volta com o programa Telescópio. Nossos apoiadores culturais são as empresas Café Santo André, Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e Lojas Stile. Estou aqui com o professor, senhor Osmar Pereira Cardoso, inventor da casa, que parece um container, mas não é bem um container, é um pouco mais inteligente que um container, né? Porque ele é todo desmontável, né, senhor Osmar? Você pode, se é uma empresa, por exemplo, às vezes você quer levar para funcionários, você leva só um, né? Aqui, se tiver uma carreta, você leva alguns, né? É verdade. Entendeu? Leva todos desmontados, né? Outro dia, uma pessoa falou para mim, olha, eu vou levar minha casa, comprar essa casa, eu vou levar toda vez que eu for pro sítio, eu levo. Chego lá, a turma pega as coisas, roubam as coisas lá. Põe numa carretinha, você pega e leva, né? Leva e traz. Entendeu? Dá para resolver o problema, quer dizer, você passa a resolver o problema geral das pessoas. São nós brasileiros que não estamos acostumados a morar em casa dessa formação, né? O senhor falou que a ideia já foi patenteada e a gente observa, assim, a princípio, parece uma coisa tão simples, né? As 4 paredes desmontáveis, mas na verdade as melhores ideias, as ideias mais geniais são as mais simples, né? Aquela que a gente se pergunta, como eu não pensei nisso antes? E é justamente isso que a gente pensa quando vê um projeto desse. Olha, eu conversando com o pessoal da patente, até um amigo, se tornou amigo da gente, está sempre em casa, ele falou assim, tem muita gente que pensa, mas só pensa e não faz. A execução é sempre mais difícil, né? Às vezes eu ia dormir à noite com problema e às vezes eu acordava com uma solução. Entendeu? Você não pode. Agora, você também não pode ficar ouvindo outras pessoas, porque às vezes um dá boas opiniões e a maioria às vezes destrói a ideia. O famoso não vai dar certo, né? Parece que há uma energia contra já para não dar certo. Então, eu estou fazendo isso há 2 anos e meio, mas pouca gente sabia que eu estava fazendo isso, né? Então, o senhor estava comentando que a Rede Globo fez uma matéria com o senhor? Aconteceu o seguinte, um dia eu falei, eu vou logo cedo. Você vê que é bom levantar bem cedo, fui bem cedinho lá. Isso, deixa a dica para todo mundo em casa. Veja como é bom acordar cedo. Veja como é bom acordar cedo. Acordei cedo e falei para minha mulher, eu vou lá no Nanini, no Arlindo, que é o serralheiro. Ela falou, você vai às 6 horas da manhã na casa do serralheiro? Eu falei, não, eu sei que ele acorda às 5. Né? Produção, ele tinha pedido um alicatinho para fazer um desencaixe aqui. Então tá bom, já deve estar vindo já, senhor. Então, aí eu falei, vou esperar esse povo chegar. Aí fiquei lá, não estava nem aberto ainda, eu estava começando a abrir. Aí eu cheguei com todo isso daqui, falei, olha pessoal, eu tenho isso aqui, tá, com essa ideia tal, expliquei tudo, peguei as fotos da máquina tal, falei, eu tenho isso. E o senhor mora onde? Eu falei, eu moro aqui perto, moro aqui, encostadinha, 150 metros daqui. E eles vieram ver. Aí a pessoa viu e gostou. Fez, aí no dia 17, acho que é a hora do almoço por aí, passaram isso daqui. A partir de então eu não tive mais, né? Não tive mais tempo para nada. Às vezes eu não pude nem... Disse que no outro dia já ligou... Não, daí às 8h30 da manhã, o UOL de Campinas. Senhor Osmar, tal, o senhor que está com essa casa, tal. Falei, o senhor posso divulgar isso daqui? O senhor vai ser conhecido para o Brasil inteiro e para o mundo. Eu fiquei até assustado. Eu sabia que ia para longe, mas não sabia que era tão longe. E aí eu comecei, no dia seguinte, a abrir, né? E elas foram buscar, eu falei, eu tenho aí um Facebook, dá uma olhada. Aí pegaram uma foto que não aparece bem o que é a casa, mas foi ótimo.
E aí eu abri o computador no dia seguinte, estava todos os países da América Latina, de língua latina, né? Português e espanhol já estava no mundo inteiro e tal, e alguns fazendo algumas críticas. Não é essa casa tão pequena para botar o jabuti, eu dei risada, né? Falei, tá ótimo. Deu certo. E aí depois já veio a rede de TV, depois veio os jornais, e depois apareceu... que mais? Revistas e... Vai sair na Top da Cidade também? O Top da Cidade vai estar aí, né? Já tá com uma matéria bem formada, bem feitinha pelo pessoal, né? Uhum. Porque quando você arruma uma casa para a pessoa, a autoestima dela sobe. Eu tenho uma casa. É a mesma coisa, eu falei, eu tenho um filho, né? Quer ver? É muito bom isso. O grande problema, às vezes, de nós brasileiros, é que a gente não tem aquele empurrãozinho, né? E essa casa, se nós montarmos em série isso daqui, eu creio que vamos fabricar, né? Como o Henry Ford fabricou, linha de produção. Ele fez depois, eu falo, voltando à história do Henry Ford, que a gente tem é em 98 minutos, ele demorou para fazer em 1927. Um carro, 98 minutos. É menos que 2 horas. Imagine a capacidade do homem. E a cada 4 carrinhos que era vendido no mundo, 3 era da Ford. 3 eram da Ford. E ele conseguiu 160 patentes. E sem querer também dentro da casa nós montamos vamos montar um sistema de guarda-roupa que serve para aquele tipo, quer dizer, uma outra patente. Pode ser outra patente. Nós podemos também colocar ali, nós pensamos numa cama. Por exemplo, o rapaz que foi me ajudar lá falou assim, mas eu venho morar nessa casa, eu tenho um filho. Eu falei, não há problema. Tem a cama de casal, que, né, começa a aparecer. Em cima nós vamos fazer, já é um projeto da gente também, fazer uma cama de ferro beliche. Uhum. Quer dizer, esse guarda-roupa é 3 em 1, né? Que está ali, que a gente pode depois colocar, né? Vamos pedir para colocar as fotos para a gente, ou o vídeo, que tiver mais fácil aí. Olha lá dentro como é bonitinho. Já está bem acabadinho, né? Está bem. Eu não sou marceneiro, não sou serralheiro, não sou eletricista, mas eu praticamente, com a ajuda do pessoal, a gente fez muita coisa aí dentro. Então, outra autoestima minha aumentou bastante, porque é o seguinte, às vezes você pensa que você não tem capacidade de fazer alguma coisa, mas você começa e você mesmo desenvolve. E percebe que é capaz, né? Que você é capaz e que a coisa, né, dá para ser resolvida. Olha, cabe tudo que uma pessoa, uma pequena família precisa, né? A geladeira ali, a pia, o armário, o fogão, a máquina de lavar roupa, que já é uma grande evolução, né? Eu pus a máquina ali porque, olha, está a casinha lá em cima. Eu pus a máquina ali porque é o seguinte... Né, esse banheiro, esse box é fechado dos 4 lados. Embaixo eu tenho emborrachado, entendeu? Uhum. Agora, eu já estou fazendo o banheiro de fiberglass, né? Quer dizer, fiberglass é esse negócio de barco. Fibra de... Então, ela é muito boa, porque o que acontece? Sosmar, eles não conseguiram um alicate para o senhor aí que encaixa aí nessa peça, mas o senhor conseguir tirar? Estou quase conseguindo. Quase conseguindo. O público-alvo dessa casa, então, seria mais ou menos a classe C, classe D. E solteiros, pessoas que vivem só. Basicamente. Eu creio que 43% da população, não só isso, porque... Eu me lembro da casa grande que eu tive, nós passamos o final de semana limpando a casa. Limpando a casa. Entendeu? Isso é muito ruim para quem trabalha a semana inteira, né? Então aqui ele abaixa todo, né? Uhum. Eu queria mostrar, você tirando esse parafuso,
que isso aqui abaixa para dentro também. Mas dá para ver aqui, né? Dá para entender. Dá para entender que eu abaixando, aí já está saindo as peças, aí eu vou mudar, né? Ela fica totalmente fechada embaixo. Se eu conseguisse tirar os parafusos, eu punha para dentro também. Ou se quiser, eu abro para fora, né? Perfeito. Abro essa cara aqui. Eu trabalhei de carpinteiro durante 1 ano e pouco no Canadá. No Canadá, muito bom. Construindo casas mesmo de madeira. E o sistema era muito parecido. Nós fazíamos primeiro o piso e depois a gente levantava, construía uma parede deitada, né? Uma das paredes deitada, depois a gente levantava essa parede, travava ela, construía outra parede deitada, ia levantando parede por parede, depois ia conectando uma na outra, depois vinha o telhado. É exatamente o sistema que o senhor está apresentando Você aí, vê, só que sem as dobradiças, né? Você vê, mas o diferencial disso daqui é o seguinte, a pessoa pensa que o container é sempre, se você souber colocar lá a lã de vidro, ele fica, o rapaz que esteve lá filmando, ele viu lá, por exemplo, que é fresquinha a casa. Captação das imagens foi do Rafael Biscuit. Isso, nosso ele parceiro esteve lá que esteve vendo lá. isso daí. Ela é a parte térmica. Não vou morar no canteiro quente. Não é nada disso. Esse tipo de casa, ela fica... E o outro, você pode aumentar o tamanho, né? Tem 2,5 metros de altura, você pode botar 2,75. Sim, claro. 3 metros, o container não tem assim uma, né? E pode fazer um pouco maior outra, também. você pode fazer maior, você pode fazer mais janelas, né? O princípio que é o diferencial, né? Você montar a casa de chapa de ferro com Então, por que deu térmico, patente de invenção? Porque acho que agora o pessoal não tinha pensado, eu posso dobrar e levar para qualquer lugar. Então, deu a patente de invenção porque eu posso levar isso para qualquer lugar. Você pode desmontar e levar. Se eu quiser montar no centro da Tapetininga, lá, tiver uma casa que tiver uma lavanderia e puser em cima, eu posso pôr em cima. Se tiver uma garagem que eu quiser colocar em cima, eu posso pegar e levar. Posso pegar as partes da casa e levar isso. Então, se deu patente em função deu patente de invenção e outra, eu já fui convidado, e eu estou falando, já falei com os filhos, fazer uma vaquinha em dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para... Né, dólares e nem euros para patentear fora do Brasil. E é evidente que vai ter uma projeção enorme, porque há um problema, né, mundial com relação a custo, com relação a materiais, com relação a esses detalhes. Isso aí resolve muita coisa. O crescimento da população, não vou falar em matemática aqui, que seria a progressão geométrica. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma segunda esposa e eu e ela, a primeira e a segunda, nós gastamos 2 casas. Nós dois temos 4 filhos, mais 4 com 2, 6 casas. Se os nossos 4 filhos não se divorciarem e tiverem 2 netos cada um, eu vou precisar de mais, né, 8, não é isso? E se eles tiverem mais 2... eu vou precisar 16. Então, só a minha geraçãozinha, eu vou precisar de 30 casas. Agora, você imagine uma pessoa que tem 10 filhos, né? Comece a colocar isso em progressão geométrica. E outra, abriu uma situação, você tem um terreninho, mas não pode construir a casa. Ué, vamos começar do primeiro tijolo, do fundo. Entendeu? Aí eu tenho um terreno, eu sou pai, eu tenho 4, 5 filhos e ninguém quer construir no meu terreno, porque depois que construir, depois que o pai se foi, vai fazer inventário, né, vai desmanchar a casa que estava lá, né? Dá sempre aquela confusão. Ah, não, então me arruma um canto lá. Aí vai fazer inventário, eu vou tirar a minha casa. E outro, no final, a sua casa, se for de tijolo, você desmanchou, não dá para montar mais. Essa, além de dar para montar, mas se não der mesmo para montar, você vende com ferro velho. Na pior das hipóteses. O senhor falou dessa projeção de novos lares, novas residências, o governo também percebeu isso
e já prevê aqui um aumento de 15% com relação ao crédito imobiliário para 2013. As concessões de crédito imobiliário devem voltar a acelerar este ano, com crescimento de pelo menos 15% em relação a 2012, quando uma readequação do setor levou ao desempenho abaixo do esperado. Aí diz aqui uma série de dados e porcentagens de aumento e variações no preço, mas o crédito imobiliário dá essa condição do brasileiro aí adquirir sua casa própria. E será que essa casa, esse projeto também entraria aí com um programa de Minha Casa Minha Vida? Eu não sei como é que eles fazem isso, mas eu mandei a minha cartinha lá pro, né, não pude mandar as fotos, mas eu mandei isso para a presidenta, né? Uhum. E colocando as condições e as vantagens de se ter isso aí. Porque aí o construtor seria a fábrica. Então não se divide, né? Uhum. Então, como resolver o problema disso daí? Chegar nos prefeitos, nas regiões, e falar: que terreno você tem, o que você pode comprar? Eu posso comprar isso. Então você cerca, faz a parte e coisa. E a casa é fabricada numa fábrica de casa. Você entendeu? Sim, então, claro. Não tem muita gente para... né? Porque outro dia eu estava vendo aí o pessoal reclamando que você não encontra mão de obra. Ninguém quer saber mais de trabalhar. É difícil. É difícil você fazer. Agora, isso nós estamos fazendo porque se você souber soldar alguma coisa, souber fazer uns cálculozinhos, futuramente... isso aí vai ficar domínio público, né? Uhum. E você vai fazer a sua casa. E outra, você exporta, a última vez que eu vi, você exporta isto. Ferro. Ferro vai o quê? Vai aquelas pepitas, né, que você vê em trens, com um pouquinho de... você coloca 140 quilos, acho que de sucata, e mais uns 18, 20 quilos de cal. Exporta, né? Às vezes... Genial. A tonelada de ferro, você importa a $160, dá 320. Se me derem uma tonelada e meia, faz sobrar ainda alguma coisa. A matemática é favorável demais para o projeto, né? São vários números e detalhes que provam que o projeto é uma grande solução aí, né? De residência. Muito bacana. Vou pedir licença um segundinho para que sejam passados os apoiadores culturais. A gente volta já já. Fique ligado no telescópio, fique ligado na TVI. Preço de verão Stile. A temperatura pode até subir, mas os preços continuam lá embaixo. Neste mês, a Stile cortou os preços para você abusar da moda e cabe no seu bolso e já pegou neste verão. Stile, em Sorocaba, Avenida Itabubu, 1878. Ei, vou te dar uma dica. Reforma e construção é na Home Pisos. É o melhor atendimento e o menor preço, com qualidade, variedade e entrega rápida. Então você já sabe, na Home Pisos tudo do básico ao acabamento. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Correio de Itapetininga. Um jornal independente com muita informação e prestação de serviços, além do maior caderno de classificados gratuitos da região. Jornal Correio de Itapetininga. O leitor em primeiro lugar.
Estamos de volta com o programa Telescópio. Eu aqui, o professor Osmar, inventor genial dessa casa super prática. Como é que o senhor diz? Residência prática? Moradia prática. Moradia prática. De manhã eu resolvi sair, trabalhei, voltei, está pronto para dormir. Pronto para dormir, prático, fácil de limpar, leve. Não tem chabu. Eu pego de sexta-feira, quando eu pego minha cozinha e ajudo minha esposa a limpar a casa e tal, né? Que é facinho. Mas a nossa casinha é pequena ainda, mas dá trabalho também. Dá trabalho. Lembrando que esse programa Telescópio tem o apoio cultural da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo, Café Santo André e Lojas Stile. O e-mail para contato, o telefone para contato é o 3527-8199. Você pode participar com a gente aqui ao vivo. E o e-mail para contato é o telescopioTVI@hotmail.com. Também estou conectado aqui no Facebook, para quem puder observar a nossa fotinho lá, está lá o professor Osmar lá, bacana. Coloque o meu Facebook, o Vamos passar para o pessoal o Facebook do senhor, é Osmar Pereira Cardoso? O Facebook é Osmar Pereira Cardoso. Osmar Pereira Cardoso, então o Facebook do professor Osmar tem lá fotos, detalhes sobre a casa. Tem muitas fotos, eu vou mandar mais, né? O senhor comentou que foram 2 anos de pesquisa com relação a materiais. Vai fazer 2 anos e meio agora, acho que em março, abril, por aí, 2 anos e meio de trabalho. O senhor estava contando que tem outras inovações também. Qual que o senhor pode contar para a gente que é legal? Que eu precisava até mostrar, mas é o seguinte, e aí minha cunhada morreu com um problema de câncer, 10 anos de briga, porque ela disse que eu não terminei a minha arquitetura, né? Embora adorasse sempre dar aula. E aí ficou com 2 Brasílias, ninguém queria comprar, todo mundo queria roubar Brasília. Como é que é? O senhor tinha uma Brasília? Aí veio outra. Ninguém queria comprar Brasília, o casal, meu sogro e sogra bem velhinho, eu fiquei com uma Brasília, fiquei com 2 Brasílias. 2 Brasílias. Não tinha onde pôr, valia 2.000 e o seguro era 2.500, né? Aí eu fui um dia na oficina da escola técnica, aí eu pensei o seguinte, o câmbio, tem uma borrachinha preta? Sim. Eu baixei o câmbio e deixei com 3 centímetros. Cegueta, serrei. Aí fui com a tarraxinha como é que chama, que mexe com água? Torno? Encanador. Fiz a rosca. Lá mesmo na escola tinha. Eu peguei uma fêmea, né? É o que tem a rosquinha por dentro. Sim. Deu um pingo de solda, 2 pingos de solda no câmbio, que era desse tamanho. Eu me lembro até hoje que era uma Nossa Senhora Aparecida grande que tinha, né? Todo mundo tinha Brasília. E assim. E toda vez que você parava o carro, você tirava aquilo, né? Minha mulher punha na bolsa dela que cabia. Eu punha às vezes embaixo do banco. Uma vez eu levei a minha sogra para o Hospital Beneficência Portuguesa lá em São Caetano. Quando eu subi para o 2º andar, quando eu voltei, eu era muito conhecido lá na cidade, né? Porque eu fui fundador do Partido Verde lá. Era muito conhecido. E aí o cara que estava assim em frente ao hospital, que me conhecia, porque, né, você tem pessoas idosas na família, você está sempre no hospital, né? E ele falou, professor, entraram 3 carros, 3 pessoas no seu carro. O que o senhor fez aí dentro? Que os caras saíram e meteram, a Brasília ficou toda aberta assim, né? Ficaram. Que os caras, 3 caras entraram para lá, foram e não acharam o câmbio. Você entendeu? Simples e genial. Simples. Outra coisa que eu tenho, isso é como professor, é importante os pais que têm aqueles filhos que não gostam de estudar. Né? O que nós colocamos? Fizemos o seguinte, o computador, o coisa que ele usa demais, sai um fio preto, né, para você botar numa coisa. De lá eu peguei e pus uma tomada. Aquele tempo não era computador, era mais televisão. Peguei, cortei aquele fio, coloquei uma tomada. E na parede tinha outra tomada. E peguei um pedaço de fio e coloquei, né? E mostrei para os pais, olha, aqui o fio está ligado e aqui com 2. O que acontece? O menino não quer estudar,
Você pega aquilo lá e fala, eu chamei até de chupeta, né, que faz na bateria e tal. Você pega aquele fio, guarda e fala, agora você vai estudar, a hora que você tiver, depois que você estudar, eu dou isso para você e pronto. Criou um limitador. Limitador. E o do câmbio é genial, né? Porque não tem o câmbio, não tem como sair com o carro, não tem como fazer nada. Você não pode livrar se o cara vier com revólver, mas também se você tiver seguro e com revólver também é a mesma história. Mas no caso de parado ali, não tem erro mais. Eu fui morar em Guapiara e meus filhos sempre falando, pai, o que a gente vai fazer com você? Você é maluco? E aí? Falei o seguinte, eu vou morar no sítio. E cheguei lá no sítio, professor de física, eu comecei a rodear a casa, já tinha casa, para achar um sinal. E apareceu, só tinha uma torre da Vivo lá. Era recente, isso faz 15 anos. Eu tinha um celular que parecia um tijolão. No meio tinha uma coisinha. Aí eu achei o início de um sinal. E eu fiz com esse ferro de construção, uns triângulozinhos, 25 metros, subi lá e pus uma antena ligado para lá e pus aquelas escamas de antena. Liguei o fio, desci, no meio do celular eu venho, apertei e liguei para o meu filho que estava na Alemanha. Pai, onde você está? Eu falei, estou no sítio, né? Então, e o pessoal veio ver isso aí. Né? Em Guapiara vinha outro, a turminha gostava de ver. O que move o senhor é solucionar problemas. Solucionar problemas. O dia que eu não tenho problema, não tem graça. Não tem graça. Bom, o dia que eu tiver problema, eu vou ligar para o senhor. Os alunos faziam isso, me chamavam lá na escola de professor Pardal. Fala com o professor Pardal, né? Ou aquele, como é que fala? Eu tenho um gatinho, é o... Como é que chama? Eu tenho um gatinho, é o... Piu-piu, porque eu tenho a cabeça grande, orelha grande. O senhor é uma figura. Eu vou pedir licença mais um segundinho para que sejam passados os apoiadores culturais. A gente volta já para dar bate-papo gostoso aqui, dar sequência. A gente volta já. Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Verão Stile, a temperatura pode até subir, mas os preços continuam lá embaixo. Neste mês, a Stile cortou os preços para você abusar da moda e cabe no seu bolso e já pegou neste verão. Stile, em Sorocaba, Avenida Itabuvu, 1878. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Churrascaria São Francisco. Experimente este prazer. A Livraria São Bento leva até você o melhor de Deus, para que sua vida seja abençoada e produza frutos. Livros, CDs, DVDs,
artigos religiosos, presentes e autoajuda, com tradição e qualidade. Livraria São Bento, levando vida aos corações. Saiba o que de fato acontece. O jornal Folha de Itapetininga há 43 anos vem informando tudo o que acontece na nossa cidade e região, com rapidez e agilidade, construindo um jornalismo de alto nível, sério e imparcial. Ligue 3271-1576, faça sua assinatura e receba em casa o jornal mais completo da região. Saiba mais pelo site www.folhadeitapetininga.com.br. Folha de Itapetininga, o jornal de fato. Ei, psiu, vou te dar uma dica. Reforma e construção é na Home Pisos. É o melhor atendimento e o menor preço, com qualidade, variedade e entrega rápida. Então você já sabe, na Home Pisos tudo, do básico ao acabamento. Sim, amigos, assista o Garagem. Todo sábado, 3 da tarde. E tem reprise durante a semana também. Tem banda, matéria, um monte de coisa legal. Impressionante. Caralho, impressionante, é nóis. Apoio Cultural. GA Instrumentos Musicais. Rua Monsenhor Soares, 531, Centro. Estamos de volta com o programa Telescópio aqui em Itapetininga, nos estúdios da TVI. Patrocínio Café Santo André, Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e Lojas Estile. Estou aqui tendo o orgulho de receber o professor Osmar Pereira Cardoso, aqui de Itapetininga, professor de Física e Matemática e inventor da casa desmontável, uma casa super prática, moradia prática, chamado de Projeto Jabuti. Eu gostaria de saber por que o nome Projeto Jabuti. Eu queria associar a casa a alguma coisa parecida. Aí pensei na tartaruga, mas falei, colocar projeto tartaruga, né? Tartaruga é aquele que vai muito devagar. Né? Aí pensei no projeto, né? Cágado, mas o cágado é muito feio, né? O nome não combina, né? Não combina. Aí eu fui estudar a história do jabuti, da família dos quelônios, aí descobri que tem quase 300 tipos de, né? E aí gostei do jabuti, porque o jabuti, além de ele não fica muito na água, lógico que ele nada, ele não fica muito na água, ele come frutas, verduras e capim, ele é rápido também, ele não é muito parado. E ele é o ser ecológico mais, né, o melhor que eu posso, quer dizer, ter algum problema, ele está com a casa do lado. Ele carrega a casa nas costas. Porque eu vejo muita gente falando em ecologia e tal. Você só vai ter ecologia perfeita quando você morar perto do seu emprego. Sim. Entendeu? A partir do momento que você ficou, como em São Paulo, 2 horas para ir, 2 horas para voltar... Gasto energético alto. O gasto energético, quer dizer, não compensa. Eu vejo muita coisa... custos, né? Custos de hora, custos, né? Sistema nervoso, é um problema. Então, eu acho que nós temos que, se possível, morar perto de onde a gente trabalha. Sim. Reduz uma série de coisas. Reduz uma série de problemas. Eu moro aqui pertinho, o que acontece? Eu vou fazer as minhas compras aí bem rapidinho. Né? Isso é sustentabilidade, né? Para mim é sustentabilidade. Agora, se morar, né, aqui, trabalhar em São Paulo, é um problema, né? E o jabuti leva esse conceito... Leva. Aí você brigou com ele e já foge para dentro de casa, né? E aí, quando ele já pega, ele come ali, ele já está, né? Ele já resolve os problemas todos ali. Então, por causa disso, aí fomos procurar se tinha alguma marca. Eu sabia que tinha marca do Prêmio Jabuti de Literatura, né? Mas nada que relacionasse a casa, né? Então, parece que calhou a coisa bem certinho. Como é que funciona o sistema de venda? Para quem está interessado e quer saber detalhes, é através do senhor mesmo, através de um telefone? Olha, para ser bem sincero com você, nós tínhamos lá no sítio uma oficina montadinha. E quando a minha mulher teve um problema de saúde,
eu tive que mudar mais perto dos recursos, porque lá em Guapiara você não tem muita chance. Você morre em qualquer lugar, mas os filhos e eu também cheguei à conclusão seguinte: vamos morar num lugar mais perto. Não queríamos voltar para São Caetano, nem para Santo André, e eu tinha uma oficina completinha. Eu gosto de mexer com as ferramentas, né? Se eu vou em qualquer lugar, a primeira coisa que eu vou ver é ferramenta. Qualquer loja eu vou ver a ferramenta. O que tem de moderno eu gosto. E aí, eu estou fazendo no fundo da minha casa, no meio, né? No quintal de casa, um barracão. E esse barracão, então eu creio que mais ou menos até o meio do ano, ou pouco antes, ele vai estar pronto. E eu já tenho uma terceirização com o senhor Arlindo Nanini, então ele faz mais ou menos a parte lá da coisa e eu faço a outra parte daqui. Porque não dá para eu fazer tudo, né? Desde o dia 17 que apareceu a reportagem, eu não tive chance nem... Outro dia quis almoçar, tive que almoçar, sair fora e correr um pouco, porque... Não para. É muita gente ligando, muita gente querendo saber informações, né? Mas eu pretendo começar. E outra, vou procurar. Por enquanto não está vendo ainda, então. Eu já estou, pelo menos, fazendo uma reciclagem de pedidos, né? Que quiserem. A gente já tem condições, porque pelo menos a parte mais difícil, mais dura, já tem a pessoa que nós temos uma parceria já que já pode ir trabalhando. Eu estou acertando meu quintal, porque nós estamos começando devagar, não estamos... eu já recebi aí uma oferta de um barracão de um empresário muito bom aqui da cidade, que propôs, falou, todo o material para você trabalhar, quer dizer, é uma ajuda muito boa, porque eu não tenho nem idade para trabalhar tanto, né? E nem dinheiro para expor tanto assim, mas já estamos projetando, já há algumas modificações aí, viu? Para melhor. Algumas melhorias já. Ah, sim, porque aí eu já vi, né? Quais são os erros, quais são os acertos. Claro. Né? Então a gente vê, porque a primeira é muito difícil. Você não sabe quais são os erros, né? E outra coisa que talvez é bom saber, a parte de saída de água, por exemplo, em cima é a caixa d'água e sai por baixo. Então, por baixo você tem lá a saída do esgoto do banheiro, da pia, tal, uma série de coisinhas. Né? E aí é conectado ao esgoto? O meu como lá em casa não vai morar ninguém, então eu deixei só para exposição, mas é feito tudo com coisas flexíveis, umas borrachas flexíveis que resolve o nosso problema. Perfeito. A produção preparou algumas fotos na internet, que foi pego na internet, até onde pode ir um projeto desse tipo, né? Casas mais luxuosas, todas derivadas aí de containers ou de materiais muito próximos a esse. Aí estão alguns exemplos, não só como casa, mas também como ponto comercial, né? Lojas, boutiques, olha só que diferente essa. Já com um andar em cima. Esses são containers mesmo, né? Aí já uma casa bem luxuosa, né? Toda de containers, já com piscina. Olha, aí eu acho que deve ser um dormitório de faculdade, alguma coisa nesse sentido, né? Como o senhor falou. Isso existe, né? Em muitos locais. Outra coisa também é que o pessoal fala, por que você pegou lá um container? Primeiro, os containers que nós fomos ver, além do preço ser muito caro, eles estavam todos baleados, detonados. E outra, para trazer para cá é muito caro. Terceiro, é muito pesado, 3.500 quilos. 3 vezes o peso para 3 vezes, mas ali você vai trabalhando com pouco peso até chegar ao molde, né? Porque qual é a minha ideia? Botar uma parte. Você quer comprar o quê? O fundo, a frente, o lado. Você divide a casa toda em 9 partes, né? Então dá para você fazer o teto em 2, o piso uma só, né? As 2 laterais, direita e esquerda, em 2, dá 4, né? 5, 7 e 2, 9. E outra, o projeto também você pode, porque me dá o jeito de você até mudar o projeto. Claro. Eu não quero a porta para esse lado direito, né? Sim.
Então, abriu um leque, por exemplo. Eu tenho um terrenão enorme. O que mais tem em Itapetininga é terreno grande. É claro? Ou na região toda. No Brasil, né? No de uma Brasil forma geral, tem. né? Para que nós ficamos aí correndo, né? Tem muita terra e muita gente sem casa, né? Exatamente. Está juntando aí a fome com a vontade de comer, né? Mais ou menos isso. E a autoestima do brasileiro, você vê, ele melhorou um pouco agora, tal, mas ele precisa ter o seu cantinho. E o velhinho, as nossas gerações são diferentes. Né? O que é bom para a garotada hoje não é bom para nós. E o velhinho, às vezes, é obrigado a conviver com os netos, com coisa e tal. Ele pode até conviver, mas ele pode morar no fundo, ele pode morar no canto, né? É a menor casa registrada Exatamente. do mundo. A última que foi feito um levantamento é 14,5 metros. O Fantástico, acho que apareceu com 14, e essa 13,72 metros quadrados. 78 metros quadrados. Perfeito. Que bom, bacana. Obrigado por o senhor ter vindo aqui. Eu vou passar agora rapidinho a nota de falecimento, como de costume. A gente sempre passa essa informação. E faleceu Mário Fonseca, dia 30, às 5 horas da manhã, idade de 76 anos, aposentado, casado com a senhora Vilma Ribeiro Fonseca. Filho de José Fonseca e Santina Ferro Fonseca. Deixa os filhos Marilza, Valmir, Miriam, Mário e Magda. O velório foi na empresa funerária e o sepultamento foi às 9 horas da manhã do dia de hoje. Faleceu também no dia 29, Rafael Correia Vieira, 28 anos, técnico de processo industrial, casado com a senhora Paula Mendonça, filho de Paulo Lopes Vieira e Maria de Lourdes Correia Vieira, não deixa filhos. O velório está acontecendo na Central Empresa Funerária, da Empresa Funerária Itapetininga. Na Sala 3, o sepultamento será às 15 horas no cemitério São João Batista. E também faleceu, dia 29, Cecília Nésia de Oliveira, com 81 anos, aposentada, solteira, filha de Antônio Ruivo de Oliveira e Joaquina Vieira Machado. Não deixa filhos. O velório foi na central da empresa funerária em Itapetininga e o sepultamento foi às 10 horas da manhã de ontem. O cemitério São João Batista. Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares pela inestimável perda. Professor, novos projetos em função desse, outras inovações estão acontecendo, mas o senhor tem aí algum projeto preparado aí para o futuro, depois que esse aqui estiver fluindo, sendo vendido, sendo aí, beneficiando muita gente aí ao redor do mundo? O senhor já pensa alguma coisa assim? Eu fui escolher matemática porque desde criança eu aprendi a pensar, né? Porque o que é a matemática? É aprender a pegar o fio da meada. E não contente, eu fiz a física também, né? No meu caso. Então, projetos, eu não posso dizer que não vai, enquanto eu estiver vivo... Não vai estar acontecendo. Ele vai estar sempre mudando alguma coisa. Foi o que eu fiz em toda a minha vida. E as mudanças minhas são enormes, né? Então, eu tenho, assim, muita... Né? Eu às vezes, eu fico pensando o seguinte, como que você, às vezes, como que as pessoas, às vezes, num probleminha já se naufraga num probleminha. Eu já passei por todo tipo de problema e a gente resolveu e está pronto para as novas coisas. Enquanto eu estiver vivo, a cabeça estiver boa para pensar, né? Enquanto tiver problema para resolver... Problema para resolver, a gente vai estar aí. Eu creio que, né? Eu li uma frase que muito bacana, o que diferencia os grandes homens dos pequenos homens é o que eles fazem com o problema. Né? O senhor resolve o problema, busca inovação e estende esse benefício a pessoas que você nem conhece, nem vai conhecer, mas pensa nesse sentido. Então, porque se você deixa uma pessoa feliz, né, aquela retribuição, aquela sensação parece que retorna para você. Então, a gente tem uns filhos assim, muito bons, amigos, sabe, que deram certo na vida. Pessoa abençoada. Então, acho que a gente veio ao mundo, eu penso que veio com essa missão né? Porque eu também...
o pessoal falar o seguinte, eu dizia, então existem pessoas que não sabem o que está acontecendo, existem pessoas que perguntam o que está acontecendo, existem pessoas que fazem as coisas acontecer. Eu quero estar sempre aí enquanto eu estiver vivo. Perfeito, que bacana. O senhor sabe também, a gente foi super comentado, super divulgado aqui em Itapetininga e fora daqui, até na Rio Mais 20, o Jorge Saito, engenheiro, que foi aluno da FATEC aqui em Itapetininga e criou o seu projeto de monografia que acabou conquistando o mundo todo aí, mais ou menos nessa pegada que o senhor também está tendo, que é a sustentabilidade, é pensar no benefício coletivo, coisa nesse sentido. O senhor conhece o projeto do Jorge Saito do teleférico de carga, né? Eu acho que hoje a grande jogada não é nem ter o dinheiro, é ter ideia. Se você tiver ideia, você resolve. E você pode até deixar o meu e-mail aí. Sim, claro. Que eu sou um defensor da sustentabilidade, porque eu acho que no mundo, se isso não for feito, né? Então, qual que é o e-mail do senhor? Osmar Orgânico, veja bem, olha quantos anos que eu tenho. osmarorgânico@bol.com.br. osmarorgânico@bol.com.br. E estou sempre aberto a sugestões. Se vocês tiverem sugestões para mim passar, é só mandar para mim. Claro. Entendeu? Manda para mim, que a gente vai estudar, porque eu, quando comecei a fazer, eu fui no serralheiro, não falei para ele, eu quero isso assim. Falei, eu quero um negócio parecido com isso. Qual é a sua sugestão? Claro. Porque aí eu comecei a reunir ideias. Esse aqui dá certo, esse não dá, esse pode ser feito, entendeu? Eu sou uma pessoa muito aberta a ideias, que todo mundo tem a sua ideia. É só você dar chance para o cara, né? Criar. Parabéns pelo projeto, pela ideia, pela iniciativa, pela força de vontade, pela sabedoria. O senhor é muito abençoado aí, percebe-se. Eu acho que eu vim com essa missão e vamos ver o que acontece. E o universo conspira a favor de pessoas nesse sentido, né? Eu vou fazer o convite aqui para o senhor e para os nossos telespectadores a participarem das duas festas que estão acontecendo aqui em Itapetininga. A festa do milho, lá da igreja de São Roque, começou no dia 25 de janeiro, vai até dia 3 de fevereiro. O Ericão vai pegar para a gente aqui para dar um zoom. Tudo que você pensa de milho, que é a coisa mais gostosa do mundo, você encontra na Festa do Milho, 27ª Festa do Milho em Itapetininga, lá na Igreja São Roque, na Vila Rio Branco. Tudo de bom. Festa em louvor a São Paulo Apóstolo também, começou no dia 25 de janeiro, vai até o dia 3 de fevereiro. Também todo mundo está convidado a participar. Além das questões religiosas, também tem comidas, algumas apresentações. Todos estão convidados aí a participar lá no Jardim Paulista, a do Padre Valdori e do Padre Cardoso. Então está passado aqui o recado das duas festas. Professor, é isso. Obrigado pela presença do senhor. Deus abençoe muito. Que muitas pessoas tenham acesso a esse projeto, porque é um projeto que realmente melhora a qualidade de vida das pessoas e essa é uma grande bandeira. E a última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é em relação ao Partido Verde. O senhor foi um dos fundadores do Partido Verde? Eu fui uma pessoa, assim, quando jovem, de esquerda, né? Uhum. Eu era incendiário, então eu estive, né, brigando muito ao lado do Gabeira, desse pessoal, Domingos, o Gaspar, um monte de gente. Porque a gente tinha noção que a coisa... E valeu a pena, porque hoje ele está implantado aí, né? Com vários, né? Até na nossa cidade que está... Temos aí representantes muito bons. E não me arrependi nada do que eu fiz. É muito bom, porque eu aprendi política, porque você nunca sai fora da militância, né? Sempre tá. Eu sou filiado ao Partido Verde daqui de Itapetininga e a gente, que eu queria dizer para a garotada que está aí hoje, nunca deixe de aprender. Se alguém mostrar, falar, eu vou fazer pão, não, eu não quero fazer pão, mas vai lá e aprende, porque eu sempre fiz isso. Então o sujeito ia lá me ensinar a fazer cerca, né? Acho que eu nunca, né? Como é que faz a cerca? Faz assim. Como é que faz, né?
Como é que faz a eletricidade? Faz assim. Como é que trabalha nisso? Então, hoje eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque se eu precisar fazer qualquer coisa, eu faço as mudanças que eu tenho que fazer. Questionador, eu diria. Questionador, sempre questionar, tá? E eu quero agradecer a vocês todos aí pela oportunidade da gente mostrar o projeto. E quem tiver ideias, vamos melhorar esse mundo, né? Tá claro? Perfeito. Vamos melhorar, porque se não servir para nós, vai servir para os nossos, né? Não falo da família, mas todos que vierem depois. Que bacana, perfeito. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço imensamente a presença do professor Osmar, agradeço aí as pessoas que participaram por telefone, ninguém ligou hoje por telefone, mas enfim, agradeço a todos aí, um abraço a todos, amanhã estaremos de volta, 12h30, com mais uma exibição do Telescópio. Abraço, tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural